Ok, agora sim. Ok, então, agora sim. Então nossa questão por que o consumo elevado de sal, né, aumenta a pressão arterial e quais são os riscos, né, do prolongamento dessa pressão arterial? O que vocês poderiam me falar, assim, sem a gente pensando só um pouquinho assim, nos nossos conhecimentos, por que o sal pode levar a pressão arterial? Quem saberia me falar aí? A gente pode participar. É tão pouquinho gente, nós somos só 5. A gente podia bater um papo. O que vocês acham? Meu amigo Mário, o que você acha? Olha, eu não sei. Oi? Eu não sei. Sabe não? Ah, tem problema não. Nós vamos aprender junto então, cara. Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho da pressão arterial antes da gente entrar na resposta? Vamos dar uma repaginada aqui. O que acontece, né? Então, o que é a pressão arterial? Então, é a força, né, que o sangue exerce contra a parede das nossas artérias, quando o coração se contrai. Quando ele, né, faz a contração cardíaca, então, essa força é necessária para quê? Para que o sangue circule pelas nossas veias e nossas artérias. Então, essa contração cardíaca, essa força que o coração faz, bombeando esse sangue, é a nossa pressão arterial. Então, ela pode estar nos níveis normais ou pode estar aumentada. Ou pode estar diminuída também. Quando a pessoa tem uma hipotensão, também acontece esse problema, né? A pressão fica baixa, por uma questão assim, de fraqueza do músculo cardíaco, ou uma hipotensão causada por dilatação excessiva das nossas artérias e veias, mas pode acontecer também. Então, gente, ela se constitui o quê? Na pressão, duas medidas que a gente tem, né? A pressão arterial sistólica e a diastólica. Então, o que é essa pressão arterial sistólica? É quando o coração está se contraindo. A pressão, geralmente, a gente não fala que ela é 12 por 8. Então, esse 12 e esse 8, na verdade, é 120 por 80 milímetros de Hg. Então, esse 120 é quando o coração está se contraindo, aí é a pressão máxima que chega, né? Que a gente chama de pressão sistólica, que é a pressão máxima, e a diastólica, que é a mínima, que é quando o coração está se relaxando. Então, aquele pressão residual que ficou dentro das nossas artérias é denominada diastólica, então. Então, sistólica, quando o coração está se contraindo, e diastólica, quando o coração está se relaxando. Ficou claro isso aí? Tranquilo? Então, nós sabemos, então, que a pressão nada mais, nada menos é do que a força que o coração, na sua contração, exerce, o sangue exerce nas paredes de nossas artérias. Ok? Então, gente, aqui tem uma ilustração para a gente ter uma noção. Então, aqui, tá vendo? O sangue passando dentro de um vaso, né? E fazendo uma força, tanto para cima, para um lado, quanto para o outro. Essa força, então, que é exercida aqui, é denominada a nossa pressão arterial. Então, gente, a pressão, ela não é estática, né? Ou seja, ela vai mudando. Por exemplo, quando você está correndo ou fazendo alguma atividade, você acha que ela vai estar no mesmo nível de quando você está dormindo, por exemplo? Não. Então, se você está fazendo alguma atividade física, automaticamente, né, a sua pressão arterial ela é mais elevada, e se você está em repouso, automaticamente ela se reduz também. Então, ela não é uma pressão exata, nem estática o dia inteiro. Então, conforme a nossa movimentação durante o dia, ou o nosso repouso durante o dia, ela se altera também. Além disso, gente, é normal também que ocorra, né, um ligeiro aumento da pressão arterial com o passar dos anos de cada indivíduo. Por que isso? Quando a gente vai envelhecendo, o que acontece com as nossas artérias e veias? Elas vão ficando mais duras, né? A gente chama de aterosclerose. Vai ficando endurecido os vasos sanguíneos, principalmente as nossas artérias que são elásticas, com o passar do tempo é igual a mangueira que fica no sol. Ela vai, né, ficando mais quebradiça, ela vai ficando mais endurecida e vai ficando mais ressecada. Então, ela perde a sua elasticidade. Com os nossos vasos sanguíneos, principalmente as nossas artérias, também acontece a mesma coisa. Com o passar do tempo, né, vai ficando mais velho, essas veias vão ficando, as artérias vão ficando mais endurecidas. E ele ficando mais endurecido, precisa de mais força para poder empurrar esse sangue por entre elas, né? Então, com isso, é normal que o indivíduo, né,
à medida que o tempo passa, sua pressão arterial vai aumentando. Dificilmente você vê uma pessoa aí que passou dos seus 50 anos que tem uma pressão normal, assim, de 2/8, sem tomar medicação. Geralmente a pressão vai subindo, se elevando com o passar do tempo. Então, gente, essa pressão arterial é mensurada em milímetros de Hg, ou seja, milímetros de mercúrio. Por que acontece isso? Porque o primeiro instrumento usado para medir a pressão arterial foi justamente a coluna de mercúrio. Então, para a gente considerar uma pressão normal hoje, ela tem que estar, no máximo, entre 85 por 130 milímetros de Hg, que a gente chama de 8,5, né, por 13, que essa 8,5 seria a pressão a nossa diastólica, e a 130, a sistólica, que a gente lembra lá, né? A diastólica é de relaxamento do nosso coração, e a sistólica de contração contração cardíaca. Então, gente, a pressão de 120 por 80, que é a 12/8, a famosa, é considerada uma PA ótima. Então, que a pessoa que está com um nível de PA de 12/8, a gente considera como uma PA ótima. Tem gente que tem pressão mais baixa? Tem. Tem pessoa que tem uma pressão de 10/6, consideramos normal também. Mas a média da população brasileira, a pressão normal seria considerada entre 120 por 80. Então, gente, acima desses níveis de 85 por 80, de acordo com a Associação Brasileira de Cardiologia hoje, a gente já considera no caso, hipertensão pré-hipertenso. Hoje, vamos supor, 90 por 140, que antigamente era considerado normal, hoje não é mais. A pessoa que está com a pressão, então, de 90 por 140, a gente já tem que entrar com alguma intervenção. Não que seja necessariamente medicamentosa, mas podemos usar, por exemplo, prescrever uma atividade física, mudança de hábitos alimentares, por exemplo, injeção de sal, embutidos, né, essas alimentações que contêm muito sódio. Então, a gente já tem que entrar com alguma intervenção, porque a gente já considera que a pessoa que está com esse nível pressórico acima de 85 por 130, ele já está uma pessoa considerada como pré-hipertenso. A hipertensão também, gente, geralmente ela é silenciosa, ela não dá sinal. A pessoa vai descobrir que é hipertenso geralmente quando ele vai fazer uma aferição da PA. Está lá uma hora, vai consultar, ou tem algumas atividades. Vou fazer uma atividade física, vou olhar a PA. Aí vai olhar, estou hipertenso. Nem sabia. Por quê? Geralmente ela não dá sinal. É uma doença que vai, né, devagarzinho ali e vai lesando, né, alguns órgãos-alvos, como nós vamos ver, e não dá sinal nenhum. Algumas pessoas têm, né, aquela pressão na nuca, dor de cabeça, pressão na nuca, mas a maioria não tem. Então, quando a pessoa diz, estou com dor na nuca, estou com dor de cabeça muito excessiva, todos os dias, e uma pressão na nuca, aí você pode desconfiar de uma hipertensão. Mas, geralmente, a gente não sente nada. A minha mesmo chega a 180, já chegou e eu não senti absolutamente nada. A ponto de dar um AVC ou um infarto, eu não senti nada. Então, ela é muito perigosa por causa disso. É uma doença silenciosa. Ela não dá sinais. Então, gente, para a gente fazer a nossa medição, a aferição da nossa pressão arterial, nós temos os aparelhos de pressão. Esse primeiro que nós temos aqui, então, é o aparelho digital. Esse aqui é o aparelho anacrômico ou analógico. E esse aqui é o de coluna de mercúrio, que foi um dos primeiros aparelhos, e ainda assim, hoje é um dos mais confiáveis que a gente tem hoje, é o de coluna de mercúrio, mas a gente usa ele muito no nível hospitalar. Dificilmente vocês vão ver esse aparelho em consultórios ou em outro ambiente, mais no ambiente hospitalar, que a gente percebe o uso desse aparelho. Justamente porque ele é grande, é difícil de transporte, então não é muito comum a gente ver ele em outro ambiente. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Parece. Qual o problema, gente, desse aparelho de pressão digital? Um dos grandes problemas que eu vejo nele é que ele descalibra muito fácil. Então, vamos supor, se você acomodar ele, vamos supor, você jogou ele de forma que ele bata com alguma força, ele já pega e desregula muito facilmente.
Então, é um aparelho que vai te dar uma pressão arterial aproximada. Então, assim, eu não confio muito no aparelho de pressão digital, não. Então, eu prefiro usar ou o analógico ou o de coluna de mercúrio, né? Mas que nós vamos ter mais acesso mesmo vai ser esse aqui, o analógico ou o anacrônico. Tá? Então, o que nós vamos ter mais utilizado vai ser esse. Então, esse aparelhinho aqui, esse ponteirinho analógico, ele tem também que ser aferido de vez em quando, porque a gente vai batendo nele muito também, ele pode se regular. Então, assim, de 6 em 6 meses, é bom estar levando ele no Inmetro para sendo aferido, tá? Não é bom ficar deixando ele muito tempo sem fazer a aferição, não, que ele pode se regular, a gente está fazendo uma pressão, uma medida de pressão errônea no paciente. Mas, infelizmente, não é a nossa realidade também, principalmente nos serviços públicos, a gente não conta com muito regular essa aferição, não. A gente trabalha mesmo, às vezes estraga, não tem quem conserte, então sucateia, e infelizmente no serviço público a gente vê aquelas, quando fazem pregões, né, para poder fazer as compras, então as estações às vezes ganham um aparelho que é quanto menor o preço, aí eles compram. Então às vezes vem um aparelho muito ruim, com manguito ruim, com esse manguito, essa perinha também muito ruim, aí acaba que estraga muito depressa, então é aquela economia burra, né, que a pessoa compra pelo fato de ser muito barato, mas que no final acaba que sai cara, porque não dura quase nada. Então nós temos esses 3 tipos de aparelho, ok? Então, gente, quais os cuidados que nós, como enfermeiros, vamos ter que ter na hora de aferir uma PA ou estar colocando, né, para os nossos técnicos de enfermagem esses cuidados para a gente estar aferindo a PA de maneira correta, tá? Em primeiro lugar, o paciente chegou, manter o paciente de repouso pelo menos 15 minutos antes da gente aferir essa pressão arterial, tá? Porque a pessoa às vezes vem andando ou vem de bicicleta e chegou ali, se ele tiver atividade, então automaticamente a pressão dele vai estar alterada. Então, colocar ele em repouso ali sentadinho, uns 15 minutos, né? Para essa pressão dele voltar ao normal, né? Normalizar em repouso, para a gente estar aferindo essa pressão de maneira adequada. Verificar, gente, a pressão com o indivíduo sentado. O antebraço tem que estar flexionado na altura do coração, não pode estar nem muito alto, nem muito baixo. Então, a gente tem que ter a posição adequada para ele apoiar o braço, né? De maneira que ele fique na altura do coração, tá ok? E, de preferência, sempre estar aferindo a pressão arterial do lado esquerdo, né? Como a primeira opção. Se não tiver jeito, uma pessoa que teve no caso, um AVC, que o braço dele é rígido do lado esquerdo, e ele não tem como aferir, a gente afere no direito, mas preferencialmente a gente deve aferir no braço esquerdo. E vocês vão observar ao longo da vida profissional de vocês, existe diferença de um braço para o outro. Geralmente, se eu peguei até 20 milímetros de HG, por exemplo, um braço deu 14/9, no outro dá 12/7. Então, assim, tem diferença de um braço para o outro. Se afere num braço, afere no outro, e costuma ter diferença de um braço para o outro, na hora que você faz essa aferição. Então, sempre dá preferência para o braço esquerdo. Observar se a pessoa está com a perna cruzada, porque a pessoa com a perna cruzada vai dificultar o retorno venoso. Então, o retorno venoso estando dificultado, o coração vai ter que bombear com mais força para poder esse sangue, né, subir. Então, isso pode também interferir na pressão. Conversar, às vezes você está olhando a pressão, a pessoa está conversando, não pode. A pessoa tem que estar, né, sem falar, porque ela falando, ela vai estar ativando também, né, os músculos, principalmente aí, no caso do diafragma, e pode estar interferindo na pressão arterial também. Perguntar ao paciente, gente, se ele fumou, gente, se eu fumar, fumo, se eu fumar, vou ter quanto tempo? Mas fumei tem uns 10 minutos. Não convém olhar, porque a nicotina, né, ela é um vasoconstritor também, e ele vai fazer uma vasoconstrição e, em consequência disso, vai aumentar a pressão arterial dessa pessoa também. Bem como se estiver com a bexiga cheia, gente, também interfere a reflexo de vasoconstrição e pode interferir na pressão arterial. Então, perguntar, está com a bexiga cheia? Então, vai, esvazia a bexiga, espera mais um pouquinho e depois olha a pressão.
Meninos, eu falo agora. Quero ouvir. Tranquilo por enquanto. Tá tranquilo? Tudo bem. Tudo bem? Então vamos lá. Continuemos. Gente, outra coisa. A abraçadeira do esfíncter, ela deve ficar posicionada acima do cotovelo de 2 a 3 centímetros. Não pode ficar nem muito próximo do cotovelo e nem muito lá em cima, perto da axila. Tem que estar 2 a 3 centímetros acima do cotovelo. E não pode estar apertado. A gente aperta demais o manguito e pode interferir na pressão arterial. Ele tem que estar com a pressão suficiente apenas para que ele escorregue do braço da pessoa. Então, não pode apertar também esse manguito demais, porque ele pode interferir na pressão arterial. Na medida da pressão arterial. Então, gente, a hipertensão, ela pode ser de origem hereditária, né? Geralmente, quem tem pai e mãe hipertenso, geralmente vai desenvolver hipertensão, mas tem outros fatores que também contribuem, né, para o aumento da pressão arterial. Por exemplo, tabagismo, a gente viu que a nicotina ela é vasoconstritora e ela aumenta, né, a pressão arterial. O diabetes, por quê? O açúcar elevado, né, no organismo, ele vai endurecendo nossas artérias e veias, porque ele gosta de vaso, né? Então, ele vai deteriorando nossos vasos sanguíneos e vai endurecendo as nossas artérias e veias. Então, isso também aumenta a nossa pressão arterial. Consumo excessivo de bebida alcoólica, ingestão excessiva de sal, nós vamos descobrir agora por quê. Alimentos gordurosos, né, industrializados, principalmente porque industrializados hoje contém muito o quê? Muito sódio, que para conservar o produto, né, principalmente embutidos, igual salsicha, presunto, mortadela, esses embutidos, o pessoal usa muito sódio para poder conservar. O sedentarismo, né, como a gente sabe, ele também é um dos fatores que predispõe a pessoa a desenvolver a hipertensão arterial, sobrepeso e obesidade, por causa do peso corporal mesmo, né? Porque a gordura, ela vai estar forçando, né, as suas veias, suas artérias, dificultando essa passagem do sangue. Estresse e ansiedade, porque envolve o corpo como um todo. E o nível de colesterol não controlado. Esse nível de colesterol é devido ao entupimento realmente das nossas artérias. O colesterol ruim, né, que é o LDL, vai se acumulando ali ao longo das nossas artérias e vem formando placas. Então, essas placas vão entupindo as nossas artérias e a artéria, quanto maior a concentração de colesterol aderido nela, menor é o lume, né, para a passagem do nosso sangue. E quando o lume é menor, se tem um espaço menor para passar, vai ter que passar com maior força. Então, a pressão vai ter que ser maior para poder romper essa barreira aí que está sendo construída pelo colesterol. Então, com a pressão alta elevada, gente, ao longo dos anos, eles podem estar lesando, né, alguns órgãos. Então, nós vamos ver aqui, então, quais que são eles, principalmente. O coração, né? A pessoa com hipertensão, o coração tem que trabalhar em dobro, né? Ou seja, com mais força, porque precisa se esforçar mais do que o sangue circular, né, normalmente. Ô, Léo. Oi, pois não? É só o meu que está dando uma pequena microfonia ou está todo mundo também escutando isso? Não sei, vamos... Meninos, como é que tá aí? O meu está dando um pouquinho também, mas muito pouco. Melhorou, gente? Agora melhorou. Melhorou? Ok. Então, vamos lá. Então, gente, o coração, ele é atingido por quê? Quanto mais força ele tem que fazer para poder empurrar esse sangue, para que circule o sangue no nosso organismo todo, mais ele vai ficando como se fosse hipertrofiado mesmo, porque o coração, como ele é um músculo, quanto mais força ele faz, é igual uma pessoa que fica malhando o braço. Se ele malha o braço demais, vai hipertrofiando o músculo do braço vai crescendo.
Então, como o nosso coração ele é câmara, ele tem que ter um espaço entre as câmaras para esse sangue entrar. Quanto mais esse músculo cardíaco ficar hipertrofiado, menos sangue vai caber e mais ele vai ter que trabalhar para poder empurrar esse sangue e mais ele vai aumentando. Então, é um ciclo vicioso. Então, nós vamos ver ali como que ele fica. É uma coisa muito complicada, porque é um efeito cascata. Quanto mais hipertenso você está, mais o coração faz força, e mais ele hipertrofia, e mais hipertensa a pessoa fica. Então, é muito complicado. Então, esse músculo cardíaco, né, quando ele aumenta de tamanho, acaba que ele perde a força de contração. Nós vamos ver ali o porquê. No rim, gente, a hipertensão afeta as artérias e arteríolos renais, né, resultando em perda progressiva da função excretora dos rins, o que leva também ao aumento da pressão arterial. Se o seu rim para de excretar, automaticamente você vai reter líquido. Retendo líquido, nossos vasos vão ficar com mais volume sanguíneo, com mais volume nas artérias e veias, e, consequentemente, a pressão vai subir. Aqui, gente, eu queria mostrar para vocês. Olha aqui para vocês verem o músculo hipertrofiado. Olha como que é o normal. Olha como a câmara cardíaca está grande aqui, olha. As duas. Olha aqui quando o músculo fica hipertrofiado, ó, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E olha para você ver, a câmara onde cabia um tanto sangue, acaba que cabe pouco sangue. E cabendo pouco sangue, ele vai ter que fazer mais esforço, bater mais rápido, para poder empurrar o volume sanguíneo adequado para irrigar, né, todo o nosso sistema como um todo. Então, quanto mais hipertensa a pessoa está, mais esse músculo vai ficar hipertrofiado e mais hipertenso o sujeito fica. É um efeito cascata. O nosso rim da mesma forma, tá vendo? Ó? Esse aqui é um rim da pessoa que tem problema de insuficiência, né, renal. Ele dá vários, como se fosse os ductos, né, os cistos. Tá vendo? Dá vários cistos e esse cisto atrapalha a filtração renal também. Então, uma coisa leva a outra, igual eu falei. Quanto mais vai lesando o órgão-alvo, mais a pessoa vai ficando hipertensa. O cérebro também, né, gente? O cérebro também, né, gente? O que acontece com o nosso cérebro? Ele vai dando pequenos derrames, né? Com a pressão muito alta, aquelas arteríolas que a gente tem lá no cérebro, elas vão rompendo e vai dando pequenos AVCs, então vai comprometendo as áreas do cérebro. Aonde rompeu aquele vasinho ali, por menor que ele seja, não chega mais sangue no nosso tecido cerebral, vai havendo a morte, né? Dessa área que foi afetada, porque não chegou oxigênio mais, e ele vai perdendo, né, progressivamente capacidade de exercer a função, que pode levar à demência, né? Vai dando problema, o paciente vai ter problema de perda de memória, de concentração, da cognição. Então, esses pequenos AVCs, eles vão minando, né, o cérebro, de forma que ele vai gradativamente perdendo a sua função. Então, o que nós temos, tá vendo? Então, o que nós temos, tá vendo? Um corte com pequenos AVCs. Não é um AVC muito extenso, mas tem um aqui, tem outro aqui, e vai, né? Ao longo do tempo, vai dando pequenos AVCs, e esses tecidos, ao longo dessas artérias que foram rompidas, eles vão perdendo a função, que vai morrendo esse tecido cerebral. E também os olhos, né? Alguém me chamou, gente? Não? Não? Ok. E também nossos olhos podem ser lesados. Por quê? A nossa retina, né, com o passar do tempo, essa pressão alta vai dando um problema chamado de retinopatia hipertensiva. O que é isso? São os vasos sanguíneos que vão rompendo e vai enrijecendo as paredes, as artérias dos vasos, e que vai levando hemorragia, pode levar ao deslocamento da retina, que pode causar cegueira total. É por isso que pessoa que tem pressão alta, geralmente é necessário fazer, né, de vez em quando, um exame que chama pressão de fundo de olho, que é o oftalmo que faz, né, para saber como que está essa pressão no fundo de olho. Mas ele não tem, vamos supor, a pessoa aferir a pressão, às vezes a pressão dele está normal e tem gente que pode ter pressão no fundo de olho aumentada. Então, assim, pelo menos assim, anualmente, a pessoa que tem uma pressão arterial elevada, é bom que vá, né, ao oftalmo para ver, fazer esse exame de fundo de olho para ver se tem essa pressão ocular aumentada, tá? Olha para vocês verem aqui
uma retina normal. Léo, Ou, pois não. essa pressão no olho, ela pode também ser relacionada, por exemplo, pode ter uma relação assim, quem tem pressão arterial pode também ter algum problema de vista ou não? É só da pressão do olho mesmo? A pessoa que tem pressão arterial, ela tem uma tendência maior a ter problema, né, no caso da retina. Mas a pessoa que não tem pressão arterial também pode desenvolver. Então, se qualquer problema que você tenha de perda visual, você vê que está com algum cansaço demais, tipo assim, de uma hora para outra, a vista ficou embaçada ou está com algum problema, é bom fazer essa consulta para aferir nessa pressão no fundo de olho, porque pode, né, acometer a retina, e é uma coisa que ela tem controle, se usa o colírio, né, para controlar essa pressão arterial, e é uma coisa simples de estar resolvendo. Mas se for deixando, olha o que pode acontecer, olha, hemorragia, tá vendo? Esses vasinhos sanguíneos dentro da nossa retina, ó, eles estouram, tá vendo? Pode dar aneurisma, olha, a veia fica mais fraca onde tem esse aneurisma, o que facilita o rompimento deles. Exudato amarelado aqui também, quando a nossa veia, né, ela estoura, há uma cicatriz, e a cicatriz da exudato. Então, tudo isso pode estar acontecendo devido à pressão alta na nossa retina. Mas eu estou falando com você, tem gente que tem a pressão arterial normal, mas a pressão ocular pode estar alterada. Então, qualquer alteração ocular que a pessoa tenha, deve procurar o oftalmologista, porque o olho é uma coisa muito sensível que geralmente é reversível. O que lesou, não tem como reverter. Então, qualquer alteração, a gente indica mesmo a estar procurando oftalmo. Respondido, Cris? Sim, sim. Ok. Então, gente, agora vamos entrar na questão nossa lá, né, do sal. O consumo elevado de sal, gente, que a verdade não é o sal em si, é o cloreto de sódio, né, que é o NaCl, que é o cloreto de sódio, que aumenta, né, a osmolaridade do plasma. Então, o que acontece, na verdade? Se o nosso plasma ele está com uma concentração muito grande de sal, ou de cloreto de sódio, ele ativa nossos hormoreceptores que percebem essa alteração. E ele tenta fazer o quê? Ele tenta compensar esse nível de sal que está ali muito, muito grande. Então, o que ele faz? Ele aciona nosso hormônio antidiurético, o ADH. Ele fala o quê com o nosso organismo? Rim, para de filtrar a água, não joga água fora, não, porque aqui tem muito sal. Eu preciso diluir esse sal. Vamos supor, gente, quando você está fazendo um suco, por exemplo, a gente tem uma noção. Suco não, perdão. Você está fazendo um feijão. Se o feijão está muito salgado, o que você tem que fazer para você deixar ele um pouco menos salgado? Fala para mim, meninas, um pãozinho. O que vocês fazem quando vocês percebem que o feijão está muito salgado? Vocês fazem o que com ele? Adiciona o quê? Adiciona água. Água. Muito bem, porque você colocando a água no feijão, o que acontece? Você vai diluir aquele sal ali, não é isso? Sim. Então, o nosso organismo faz a mesma coisa. Quando ele percebe que esse sal está muito concentrado no nosso plasma, ele fala com o nosso rim, para de filtrar e joga essa água para dentro dos vasos de novo, porque eu preciso de diluir esse sal. Então, ele para de secretar essa água e ele recapta essa água, nós vamos ver ali embaixo daqui um pouquinho, nossos tubos, né, distais, e ele faz essa recaptação de água. Então, você jogando mais água dentro de um sistema das nossas artérias que é fechado, o que vai acontecer com ele? A pressão vai fazer o quê? Vai diminuir ou vai aumentar? O que vocês acham? Repete a pergunta, Léo, por favor. Voei aqui. Se eu tenho um sistema que estava ali e você coloca mais água dentro de um sistema fechado, igual é o nosso sistema circulatório, vocês acham que ele vai aumentar a pressão ou vai diminuir a pressão? Você está colocando mais água. Então, vai diminuir. Você acha que a pressão vai, né, diminuir? Não. Olha, vamos supor, você tem uma mangueira. A mangueira está com um volume de água. Se você coloca um volume maior na mangueira, a mangueira vai estar com maior pressão ou menor pressão? Maior pressão. Maior pressão. Ô, Léo, repete a pergunta. Eu também custei então, vamos lá. Entender a pergunta. Se o nosso vaso sanguíneo está lá cheio de sal,
Sim. E o nosso organismo fala que tem que jogar mais água para diluir esse sal. Sim. Então, você está com a mangueira ali com quantidade de água X. Você vai colocar mais um X nessa mangueira, você acha que vai aumentar a pressão ou diminuir a pressão? Vai aumentar a pressão. Vai aumentar. Aumentar a pressão. Porque a gente já estava com volume e para diluir esse sal que a gente ingeriu a mais, ele vai colocar mais água no sistema. Então, ele vai carregar o sistema com mais água. Então, a pressão vai aumentar. Entenderam? Sim. Então, gente, a ADH ele age aonde? Age nos rins, faz recaptação nos tubos distais. recaptação nos tubos distais e tubos coletores. O intuito é equilibrar essa osmolaridade plásmica. Retendo maior quantidade de líquido, aumentando, né, a volemia dos vasos sanguíneos e aumentando o débito cardíaco. Gente, o que é o débito cardíaco? Vocês sabem? Quando a gente fala em débito cardíaco? Então, meninos, o que é o débito cardíaco? É o volume que o nosso sangue ejeta, né, pelo nosso ventrículo esquerdo para a nossa artéria aorta durante 1 minuto. Então, vamos supor, se o nosso coração ele contrai 70 vezes por minuto em média, e vamos colocar aí que a gente está empurrando aí do nosso ventrículo esquerdo para a nossa artéria aorta, 70 ml de sangue, então nós vamos ter um débito cardíaco aí de 4.900 ml, ou seja, 4 litros e 900 de sangue circulando, né, a cada minuto sendo empurrado do nosso ventrículo esquerdo para a nossa aorta, para o nosso sistema, né, sanguíneo como um todo. Então, o débito cardíaco é isso. Não esqueçam, é o volume que é ejetado vezes a contração cardíaca por minuto. Então, o que interessa para nós é o ventrículo esquerdo, então a gente pode colocar que é o ventrículo esquerdo que joga o sangue arterial, né, para dentro da nossa artéria aorta. Então, é o sangue que ele empurra ali do ventrículo esquerdo para dentro do nosso sistema arterial durante 1 minuto. Então, se é 70 batimentos, é 70 vezes o volume. Léo, se for 70 ml, oi? tem alguém pedindo para entrar na aula aí. Ah, perdão. Ainda. Meninos, ficou claro essa questão do Meninos, ficou claro essa questão do débito cardíaco? Quero ouvir de novo. Ficou. Oi? Meninos, me falem, por favor. Ô, Mário, eu vou pegar você para Cristo hoje. Ficou claro aí? Ah, já saiu. A Mário saiu? Saiu. Então tá. Então você, Cris? Fala. Eu Oi? dei uma saidinha para me olhar meus meninos, voltei agora. Ah, tá. Então tá. Até bom você falar, até que eu vou te explicar de novo, Cris. Tá falando a questão do débito cardíaco, Cris. O que é débito cardíaco? Então, o nosso débito cardíaco é o volume que o nosso ventrículo esquerdo, Cris, bombeia, que o nosso coração bombeia, né? Nosso ventrículo esquerdo bombeia dentro do nosso sistema arterial durante 1 minuto. Então, vamos supor, se o nosso coração bate 70 vezes por minuto, então esse débito cardíaco, se for, vamos supor, 70 ml que o nosso ventrículo esquerdo é capaz de injetar dentro do nosso sistema, então vai ser 70 vezes 70, que daria, né, 4.900, ou seja, ml. Então, seria 4 litros e 900 de sangue impulsionado dentro do nosso sistema arterial durante 1 minuto. Então, esse que é o nosso débito cardíaco. Ficou claro? Claro? Tá indo. Vou tentar. Oi? Eu quero ouvir, se não ouvir, não vou sair daqui hoje. Pode continuar. Não, mas todo mundo entendeu, gente? Eu quero que todo mundo entenda isso. Entendeu? Ok, agora sim. Agora o tio ficou contente. Então, gente, se há pouco sódio no plasma e a osmolaridade está baixa, então o que acontece? Mais líquido entra dentro da nossa célula. Então, aqui é o contrário. Se tem pouco sal dentro das nossas artérias e das nossas veias, o que acontece?
essa água, ela gosta de concentração de sal. Onde tem mais sal, ela vai atrás. Se chama osmolaridade. Então, onde tem maior contração de sódio, ela vai procurar, porque ela gosta de sódio. Então, se dentro da nossa célula tem mais sal do que fora dela, essa água vai entrar para dentro da célula e ficar quietinha ali. Agora, se, por outro lado, se há muita concentração de sódio fora da nossa célula, a concentração está maior que dentro da célula, essa água que está na célula vai migrar para fora da célula, para dentro das nossas artérias e dentro do espaço intersticial. É por isso que a pessoa fica inchada, porque o interstício, né, que é o nosso terceiro espaço, vamos ver isso mais para frente, ele fica cheio de líquido ali, por isso que a gente aperta a perna da pessoa, principalmente gestante. Está ali com aquele, parecendo um pé, parecendo um pão. É porque esse líquido foi drenado para dentro desse espaço intersticial e para dentro das nossas artérias, né? Então, fica cheio de líquido ali que deveria estar dentro da célula, ele fica ali circulando entre a célula no espaço intersticial. Então, quanto maior o sódio estiver fora das células, em relação ao que está dentro dela, mais essa água vai migrar de dentro da célula para fora da célula. E o contrário, inverso também, é um caso verdadeiro. Se tiver mais sal dentro da nossa célula e pouco sal fora da célula, essa água vai migrar para dentro da célula. Então, por isso que esse consumo de sal excessivo, né, lógico, ele é tão prejudicial para a nossa saúde. Aqui, gente, que eu falei com vocês, olhem, então, nesse túbulo distal e nesse ducto coletor aqui, é que vai haver, né, a nossa hormônio antidiurético vai agir para impedir que essa urina seja depletada aqui, a água, né, seja depletada aqui, ele vai recaptar essa água aqui e vai jogar para dentro do nosso sistema de novo, porque ele entende que essa água está sendo necessária para diluir esse excesso de sal que está no nosso organismo. Aí, gente, quando a pessoa tem a hipertensão arterial, já há muito tempo, que o médico já constatou, fez a aferição da PA durante uma semana, em horários alternados, e realmente foi constatado a hipertensão arterial, nós temos algumas medicações que controlam, né, essa pressão arterial alterada. Então, quais são eles? Então, nós podemos falar nos diuréticos. O que os diuréticos fazem, gente? Eles agem, né, principalmente nos rins ali, naquelas alças ali que a gente viu, para poder aumentar a produção e eliminação da urina, excretando a água e o sal. Porque quando onde a gente urina muito, né, o que acontece? A gente joga essa água excessiva que está no nosso organismo fora e, juntamente com a água, o sal sai junto também. Então, a gente tem o controle da pressão arterial, diminuindo essa quantidade de líquido que a gente tem no nosso organismo através da eliminação da urina. E quais são essas medicações que a gente pode estar citando um exemplo? Hidroclorotiazida, né, e furosemida. Quem tem hipertensão aí, ou tem algum pai e mãe que tem hipertensão, provavelmente deve usar um desses dois, ou hidroclorotiazida ou furosemida. São os dois mais comuns, né, que a gente tem para controle de hipertensão da classe dos nossos diuréticos. Gente, eu quero que isso fique bem claro também. Então, os diuréticos, ele age aonde? Nossos rins, fazendo o quê? Eliminação, produção maior e eliminação maior de urina, consequentemente, a água e o sal junto. Ficou claro isso aí? Ok? Então, vamos passar para a próxima classe. Então, nós temos os bloqueadores adrenérgicos também, gente, que são medicações que fazem o quê? Eles fazem um efeito de bloquear a nossa rede simpática. Você lembra da aula que nós vimos do sistema simpático e parasimpático? O que o sistema simpático faz? Eles não fazem a contração, né, cardíaca aumentar, não faz as veias se contraírem, as artérias, né, faz vasoconstrição. Então, se você bloqueia esse sistema, né, adrenérgico, então você vai ter uma contração cardíaca menos efetiva e você vai ter uma vasoconstrição menos efetiva também. Então, essas medicações, elas vão nos receptores, né, de adrenalina, adrenérgicos, do nosso sistema nervoso central ali, e bloqueia né, esses canais. Então, bloqueando ele, a gente vai ter
um reflexo, né, autônomo menos exacerbado. E quais são as medicações que a gente pode estar citando? O propranolol e o carvedilol. Então, são os dois aí que a gente tem, né, que faz esse bloqueio, né, adrenérgico. Aí nós temos também os ECAs, gente, que é os inibidores da enzima convertora de angiotensina. O que essa medicação faz? Eles dilatam, né, as nossas arteríolas, impedindo a formação da angiotensina 2, né, da angiotensina 1 e angiotensina 2. Então, o que essa medicação faz? Ela inibe essa enzima que ia fazer essa transformação da angiotensina, ela inibe ela. Então, você não vai ter essa transformação. Então, e essa angiotensina, quando ela é transformada, o que ela faz? Ela faz vasoconstrição e ela também é uma medicação não, é uma enzima que ela vai fazer uma retenção urinária também, ela vai reter líquido no nosso corpo. Então, se você bloqueia essa angiotensina, não deixa ela se transformar em angiotensina 2, você quebra essa questão, né, dessa vasoconstrição aí que ela iria fazer e dessa retenção de líquidos também. Gente, perdão, esqueci de falar com vocês as classes, né? Então, que faz esse bloqueio, né, dessa ECA aí, principalmente captopril e enalapril. Esse captopril, a gente tem muito problema com ele, a gente que usa um espaço muito prolongado, geralmente, não sei se você tem alguém aí que já aconteceu esses casos, ele dá muita tosse na pessoa. Então, a pessoa vai usando durante tempo mais prolongado, ele pode provocar tosse. Uma medicação extremamente eficaz, principalmente para pessoa com crise hipertensiva, a gente usa o captopril para poder abaixar rapidamente a pressão, a gente usa ele, mas é uma medicação que, ao longo do tempo, né, ele pode estar provocando aí alguns efeitos colaterais, um deles é a tosse. E o enalapril também, todos os dois. As duas classes são muito parecidas, tanto o captopril como o enalapril. Aí, gente, nós temos também os bloqueadores do receptor da angiotensina 2. O primeiro que a gente viu, ele faz o quê? Ele não deixa a angiotensina 1 ser transformada em angiotensina 2. Esse aqui não. Ele já age, ele bloqueia, né, os canais que eram os nossos receptores da angiotensina 2. Então, a angiotensina pode ser até transformada, mas só que ele não vai deixar ele se fixar, porque ele vai entrar ali e vai entrar no lugar, né, que essa angiotensina 2 iria entrar, ele vai se ligar a esse receptor e não vai deixar a angiotensina 2 entrar fazendo a vasodilatação e também fazendo no caso, a retenção hídrica, né? Nessas classes aqui, nós podemos falar, né, do losartana e do valsartana. É uma medicação muito usada hoje também, um dos mais usados hoje é o losartana e o valsartana. Ô, Léo, mas o que pode causar... no caso, a losartana, ela entra como um bloqueador do receptor, né? A losartana. O que pode ser a causa para ela precisar ser bloqueada? O que? A angiotensina 2? A angiotensina 2 é que faz a vasoconstrição e faz a retenção hídrica. Então, se você não bloqueia esse canal para ela se ligar, ela vai se ligar e vai fazer o vaso se contrair. O vaso contraindo, imagine se você tem um vaso de 5 centímetros, sim, você vai reduzir ele para 2,5, a pressão vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Vai aumentar. Então, o que acontece? Você com essa losartana entrando no lugar, né, dos receptores que essa angiotensina ia se ligar e não deixando ela se ligar, não vai acontecer essa vasoconstrição e também a retenção hídrica no rim, entendeu? Sim, mas o que leva a ter esse aumento da angiotensina? A angiotensina, geralmente, é a pessoa que tem, no caso, a hipertensão, ela tem Isso aí pode sair no caso de um momento de estresse, ou, igual você falou, reter muito tempo durante a urina, isso também interfere? Não, isso aí já é pessoa que já tem problema de pressão arterial, os nossos vasos, eles vão sendo lesados, principalmente as nossas arteríolas, quando ela faz a vasoconstrição, ela libera essa angiotensina, entendeu? Ela tá nas nossas artérias, o final das nossas arteríolas. Então, quando elas se contraem muito, que a pressão está muito alta ali, como se lesasse elas, ela libera essa angiotensina 1,
que converte para a angiotensina 2. E essa angiotensina 2, ela que faz essa vasodilatação aumentar mais ainda, entendeu? Sim. Então, já é um problema mesmo é o vaso, né, muscular, é o vaso sanguíneo lesado. Ele, como se ele estivesse lesando, com a pressão muito alta, ele acaba liberando essa angiotensina 1, que está no final das arteríolas, e que faz essa angiotensina 1 transformar em angiotensina 2. É por causa da pressão alta, uma coisa leva a outra. Mas aí, vamos supor, começou com o quê? Com um consumo excessivo de sal? Pode ser. Com a falta de atividade física, com as nossas artérias que vão ficando mais endurecidas. Tudo isso é um fator que uma coisa vai desencadeando a outra. Hereditário? Também, igual eu falei, quem tem pai e mãe hipertensos provavelmente vai desenvolver hipertensão também. Então, como que começa a hipertensão? A gente não sabe. Só sabe que, com o passar do tempo, a pessoa vai desenvolvendo a hipertensão. E essa hipertensão sendo desenvolvida vai agir nessa angiotensina 1, que vai converter a angiotensina 1 e a angiotensina 2, entendeu? Então, se você bloqueia esse canal onde ali se ligar ali, a losartana faz essa função, você vai impedir que essas artérias que a gente tem se contraiam mais. Entendi. Okay. Entendeu, gente? Ficou claro? Sim, sim. Ok. Aí, gente, outra classe também que nós temos é o bloqueador dos canais de cálcio, né? Então, ele possui afinidade, né, com os canais de cálcio do tipo L, no músculo liso. No músculo liso nós temos onde? Nossas artérias, nossas veias, né? E do coração também, onde leva um menor influxo de cálcio. Então, quer dizer, ele faz uma vasoconstrição e a dilatação da musculatura, né, coronariana, a musculatura do coração. Então, se o coração está batendo com muita força, esse bloqueador de cálcio vai impedir que ele se contraia com uma força excessiva. Para quê? Para não ocorrer aquela hipertrofia muscular que a gente viu do coração ali. Vocês lembram? Coração com o músculo todo hipertrofiado. Então, ele vai proteger a nossa musculatura cardíaca. Ele vai impedir que o nosso coração se contraia com a força maior do que ele necessariamente tem que contrair. Então, um exemplo desse, nós temos molodipina e nifedipina. Ficou claro, gente, isso aqui? Esse é muito importante, essa classe de medicação, porque ele impede, né, que o nosso coração desenvolva aquela hipertrofia lá, que a câmara cardíaca fica pequenininha e cabe pouquinho sangue. E, gente, por último, nós temos os vasodilatadores diretos, que são o quê? Os que atuam na musculatura, na musculatura da nossa parede vascular, promovendo o relaxamento da musculatura. Então, se ele age, ele vai fazer a vasodilatação, o vaso dilatando. É o contrário que eu perguntei. Se tem um vaso de 2,5 cm, se dilata ele para 5, a pressão vai aumentar ou vai diminuir? Meninas, se eu tenho um vaso sanguíneo de 2,5 cm, eu mesmo com a medicação, ele volta para 5 centímetros, a pressão vai aumentar ou vai diminuir dentro desse vaso? Diminuir. Olha, eu tinha um vaso de 2,5 cm, agora eu passei para 5. Ele aumentou ou diminuiu? O vaso aumentou. O vaso aumentou. Se o vaso aumentou, a pressão vai o quê? Diminuir. Diminuir. Então, essas medicações, eles vão fazendo isso. Ele vai fazer uma vasodilatação. Aquele vasinho que estava ali espremidinho, apertadinho, ele vai agir nesse vaso e vai fazer com que esse vaso ele fique mais dilatado, facilitando, né, assim, a condução do sangue através desses vasos. Então, dentro dessas classes de medicamentosas, a gente tem a hidralazina e o minoxidil. Agora, gente, eu quero que vocês me respondam, depois que a gente explicou agora, por que o excesso de consumo de sal leva ao aumento da pressão arterial? Agora eu quero ouvir. Toda a quantidade de sódio que entra nas artérias, aí vai precisar de um aumento do volume de água. Isso aí vai aumentar a pressão. Muito bem. Muito bem, isso mesmo. E quais são os riscos que o aumento prolongado da pressão arterial causa? O que pode estar acontecendo com a gente? Lesando o quê? Coração? Coração, mas o quê que a gente viu?
O rim? Rim. Mais o quê? Do olho. O globo ocular, né? A retina. Retina. E o último, que vocês esqueceram, que faz tirar a água do corpo? Qual que faz tirar nossa água do corpo? Qual que faz tirar nossa água do corpo, gente? Qual órgão? Tração? Faz a filtração? Oi, eu ouvi, como é que é? Repete, por favor, mais alto. O rim, gente. O rim eu tinha falado. Oi? O rim eu tinha falado no início. Tinha falado no início? Ah, perdão, então me desculpe. Coração, rim. Isso aí. Então, coração, rim, olho e cérebro. Isso. Fechou? Fechou. Gente, e também, imagine vocês, se você tem uma quantidade maior de volume de sangue no nosso organismo, vocês acham que o débito cardíaco vai aumentar ou vai diminuir? Aquele sangue tem que passar pelo nosso ventrículo esquerdo para ser bombeado por todo o nosso sistema sanguíneo. Se você tem mais água dentro do seu corpo, ele vai aumentar ou vai diminuir o débito cardíaco? Aumentar. Aumentar o débito cardíaco. E aumentar o débito cardíaco, aumenta o que junto? A pressão. A pressão, muito bem. Então, o problema do sal é esse. Então, o sal promove várias alterações no corpo humano, uma delas envolve o aumento da volemia. Volemia o quê? É a quantidade de água, né? Dentro das nossas artérias e veias. Consequentemente, o aumento da pressão arterial. E o aumento da volemia leva ao aumento do débito cardíaco. Como um dos fatores diretamente relacionados com a determinação da pressão arterial é o débito cardíaco, o aumento desse débito cardíaco leva ao aumento da pressão arterial. Então, podemos ter alterações aonde? Cerebrais, renais, cardíacos e visuais, devido à elevação da PA. E agora, gente, a nossa segunda perguntinha. É melhor você cortar totalmente o sal da alimentação? Isso é possível? O que vocês acham? Você fala para uma pessoa que já é hipertensa. Para qualquer pessoa. Independente. Você acha que é necessário cortar todo o sal da alimentação? Eu acho que não, porque uma comida sem sal, ela é muito diferente, né? Mas eu acho que a pessoa, ela pode fazer uma redução, né? Um uso consciente. Muito bem. Mas quem, gente, quer opinar? Seria por causa porque se você cortar totalmente, você inibe um pouquinho a produção, a quantidade de água que vai para as artérias? Não sei. Também. Muito bem. Vamos ver aqui, então, direitinho o que acontece, gente. Então, gente, o sódio, que é o NaCl que está ali junto no sal, ele é responsável por equilibrar o meio aquoso do corpo, igual você falou. Ele facilita a troca de água entre as células e o meio externo. Então, ele é importante também. Então, o sal, em quantidades adequadas, ele faz bem para o nosso organismo. A gente precisa dele para poder fazer algumas funções do nosso organismo, né? Principalmente contração cardíaca, impulsos elétricos, contração muscular, cardíaca, tudo isso, o sódio está efetivamente participando dessas funções. Então, se você cortar totalmente o sal, você pode ter problema de coração, você pode ter problema de impulso nervoso, pode ter problema no sistema nervoso central. Então, a gente precisa do sal para poder fazer essas conduções, né, elétricas, para fazer as contrações musculares. Quem lembra da bomba de sódio e potássio? Então, é bomba de sódio e potássio. Se não tiver o sódio e não tiver o potássio, a gente vai ter problema. Tem que estar no nível adequado? Sim, mas a gente precisa do sódio no nosso organismo, sim. Então, gente, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que a gente consuma no máximo 2 gramas de sódio por dia, que equivale a 5 gramas de sal, ou seja, uma colher de chá. Então, você vê que o sal não é composto só de sódio. Você vê que em 5 gramas de sal a gente tem só 2 gramas de sódio. Então o sal é importante por causa disso. O sal é composto de
sódio, mas ele é composto de iodo. Ele tem um pouquinho também de o cálcio nele também, porque não é HCl, então é NaCl. Na é o sódio, mas o Cl é o cloro, perdão. Então, tem esses íons que são íons importantes para o nosso organismo. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, então a gente comendo uma colherzinha de chá de sal por dia é o adequado. Então, o sódio ele é importante, sim, para o nosso organismo, gente. E nós temos, né, gente, vários tipos de sal. Tem o sal refinado, que é esse mais comum que a gente conhece, que é o sal de cozinha. Ele contém uma quantidade maior de NaCl, que é o cloreto de sódio. Nós temos o sal grosso também, que é um sal que ele é bem carregado no cloreto de sódio. Mas temos outro sal também, que é um sal que a gente pode utilizar, que ele é menos agressivo. Tem o sal light, nós temos o sal negro, o sal rosa do Himalaia, né, que é muito usado hoje, sal de parrilha e a flor de sal. Então, a gente tem que optar, né, por um sal, principalmente quem tem pressão arterial alterada, ela deve, né, optar por um consumo de sal moderado e um sal melhor, porque quanto menos sódio tiver nesse sal, vai ser melhor para ele, porque quanto menos o cloreto de sódio tiver nesse sal, vai ser melhor para ele, vai poder consumir uma quantidade talvez um pouco maior desse sal. Então, gente, a nossa resposta, né? A gente pode cortar? Não, porque o sal é importante no organismo humano, uma vez que participa do controle do volume, dos líquidos corporais, da manutenção da pressão, também participa da comunicação entre as células. Então, assim, a dieta não deve restringir totalmente o consumo de sal, apenas não deve ser excessiva, sendo adequada para cada indivíduo. Meninas, eu acho que é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Meninas, eu quero ouvir. Por enquanto, não. Obrigada. Oi? Por enquanto, não. Aqui, vocês estão pedindo comigo, viu? A partir de semana que vem, se Deus quiser, vai ser aula presencial, eu vou pedir todo mundo para falar. Aqui vocês não falam, vocês vão ter que falar, quero nem saber. Vou levar régua, bater nos 6 dentro da sala. Semana que vem já tem aula presencial, Leonardo? Se Deus quiser, já não aguento mais essas aulas de online. Estou doido para poder aglomerar com vocês, aí. Não entendo, não. Não, isso tem de aula online, tá por fora. Aí eu creio que semana que vem, se Deus quiser, já deve ter voltado. Eu queria depois que vocês só olhassem para mim, gente, a questão das nossas aulas práticas. O que vai ser mais interessante? Se a gente deixa uma aula sábado, a outra à noite, para poder alternar. Vamos ver se a gente já entra no nosso grupo lá para a gente definir isso aí. Eu já queria deixar mais ou menos esquematizado para a próxima semana a gente ver se a gente consegue fazer nossa aula prática, porque tem muita aula atrasada, tem muita aula acumulada, nós precisamos dar um jeito nisso. Beleza. Ok? Meninas, então tá. Muito obrigado. Uma boa teleaula para vocês. E a semana que vem, então, se Deus quiser, estaremos juntos. Se não for, eu aviso. Mas eu creio que vai ser, se Deus quiser. Uma boa noite para todos, gente. Fiquem com Deus. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.